A Idade Média começou após a queda do Império Romano do Ocidente por volta do ano 476 d.C. e se estendeu por quase 1000 anos. Quando pensamos nesse período, logo vem à mente castelos imponentes, cavaleiros armados e grandes batalhas. Mas essa imagem é enganosa. A realidade da Idade Média foi marcada por trabalho extremo, fome, doenças e medo constante. A maioria das pessoas jamais viu um castelo por dentro e nunca segurou uma espada. Cerca de 90% da população medieval era formada por camponeses. Eles viviam presos às terras dos senhores feudais e não podiam simplesmente ir embora. O trabalho começava antes do nascer do sol e só terminava ao anoitecer. Homens, mulheres e crianças trabalhavam nos campos, cuidando de plantações e animais. Em troca, recebiam proteção militar e um pequeno pedaço de terra para sobreviver. Não existia salário, descanso garantido ou direitos. A alimentação era simples e limitada. O pão era feito de cereais grosseiros, muitas vezes misturados com impurezas. Sopas ralas eram comuns e carne era um luxo raro. Durante períodos de seca ou frio intenso, a fome se espalhava rapidamente. Milhares morriam sem jamais entender o motivo. A higiene era precária, banhos eram raros e muitas cidades não tinham esgoto. O lixo era jogado nas ruas e rios. Ratos e insetos se multiplicavam, espalhando doenças. Um simples ferimento podia causar infecção e levar à morte. A medicina medieval misturava crenças religiosas com práticas rudimentares. No século XIV, a peste negra devastou a Europa. Em poucos anos, cerca de 1/3 da população morreu. Cidades inteiras foram abandonadas. O medo da morte dominava o cotidiano. Muitos acreditavam que era um castigo divino, enquanto outros perseguiam grupos considerados culpados pela tragédia. A Igreja Católica tinha enorme poder. Ela controlava não apenas a fé, mas também o conhecimento, a política e a vida cotidiana. Poucas pessoas sabiam ler. Os livros estavam nas mãos do clero. O medo do inferno e do pecado guiava comportamentos. Questionar a Igreja podia significar punição severa. A justiça medieval era pública e brutal. Açoites, mutilações e execuções eram comuns. As punições serviam como exemplo para toda a população. A violência fazia parte da rotina diária. Os nobres viviam em castelos protegidos por muralhas. Tinham acesso a melhor alimentação e conforto. Mesmo assim, suas vidas eram marcadas por guerras constantes, traições e alianças instáveis. Poucos morriam de velhice. A Idade Média não foi uma era de fantasia e heroísmo. Foi um período de sobrevivência extrema, onde viver mais um dia já era uma vitória. Apesar de todas as dificuldades, foi nesse tempo que surgiram estruturas políticas, religiosas e sociais que ainda influenciam o mundo atual. Compreender a vida real na Idade Média é entender como o passado continua ecoando no presente.